Era uma tarde comum, ou pelo menos parecia ser. Eu estava em minha casa, como sempre, mexendo em meus álbuns de fotos antigos. A maioria das imagens eram de meus avós, tios e primos, momentos congelados no tempo que guardavam em si um pedaço da nossa história familiar. Eu sempre fui fascinado por essas imagens, aquelas pequenas janelas para o passado, que contavam histórias sem palavras. Então, naquele dia, enquanto revirava as páginas de um álbum antigo, algo chamou minha atenção. Era uma foto que eu nunca havia visto antes. Estava bem no fundo do álbum, como se estivesse esquecida ali por décadas. A imagem era de uma reunião de família. Minha mãe, meu pai e meus tios estavam todos sorrindo na frente de nossa antiga casa. Estava nítida, cheia de vida, como todas as fotos antigas que guardam aquele toque embaçado do tempo. Mas havia algo errado. Eu percebi isso na hora. Eu sempre pensei que conhecia todos os membros da minha família. Mas naquela foto, havia uma criança que eu nunca tinha visto antes. Ela estava sorrindo ao lado de minha mãe, como se fosse uma parte natural da nossa família. Mas o problema era que eu sabia que aquela criança não estava ali. Eu passei os olhos de novo sobre a foto. Talvez tivesse sido uma visita de um parente distante. Mas logo percebi que a criança parecia muito mais velha do que o que ela deveria ser, dado o momento da foto. Ela tinha o cabelo escuro, solto, e uma expressão que parecia tanto familiar quanto inquietante. Tentei me lembrar de todos os primos e parentes que haviam frequentado aquele evento, mas ninguém correspondia ao rosto daquela criança. Olhei novamente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que meu pai entrou na sala. Ele parecia cansado, como sempre, mas tinha um sorriso no rosto. Vi ele se aproximando e, como sempre, perguntei-lhe sobre a foto. A resposta dele me pegou de surpresa. Ele se aproximou, olhou para a imagem e, com um olhar mais distante do que o normal, disse: "Ah, você encontrou essa foto. Essa foi tirada naquele dia, naquele verão de 1950. Eu assenti, não entendendo completamente o que ele queria dizer. Ele continuou: "Eu sei que você nunca ouviu falar dessa história, mas há uma razão pela qual você nunca viu essa foto antes. É uma história que sua mãe, e até eu, decidimos manter em segredo por muito tempo." O coração me disparou. Algo estava errado. Eu sabia disso. Aquela foto não era apenas uma imagem capturada no tempo. Havia algo mais, algo que minha família não queria que eu soubesse. Olhei para ele, esperando que ele explicasse mais. E foi exatamente o que ele fez. Você se lembra de sua tia Isabel, certo? Ela foi minha irmã, mas ela faleceu quando você ainda era muito pequeno para lembrar. Na época dessa foto, ela já havia falecido. Na verdade, ela faleceu tragicamente muito antes disso. Essa foto foi tirada em 1950, e a criança que aparece ali, ela era nossa sobrinha. Ela se chamava Clara. Eu fiquei em silêncio, tentando digerir as palavras do meu pai. Clara? Quem era Clara? Eu nunca ouvi falar de uma Clara na nossa família. Mas, pai, como isso é possível? Essa criança, ela não pode estar nessa foto. Meu pai suspirou, e seu olhar ficou distante novamente. Ele olhou para o chão, como se procurasse as palavras certas para me contar. Depois, respirou fundo e olhou diretamente nos meus olhos. Clara morreu antes dessa foto ser tirada. Ela faleceu ainda muito pequena, em um acidente que aconteceu na nossa rua. Ela estava brincando, como qualquer outra criança, mas algo aconteceu. Ela foi atropelada por um carro, bem na frente de nossa casa. Ninguém sabia o que fazer. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Aconteceu tão rápido, tão inesperado. Eu fiquei em choque. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Como poderia ser possível que a criança que estava ali na foto fosse Clara? Ela não poderia estar ali, sorrindo ao lado de minha mãe, como se nunca tivesse partido. Mas isso não faz sentido, pai. Como essa foto pode existir? Como ela pode estar aqui,
como se nada tivesse acontecido. Você está me dizendo que Clara morreu, mas sua alma está na foto? Meu pai fechou os olhos por um momento, como se estivesse rememorando algo distante e doloroso. Quando abriu os olhos, sua expressão estava mais grave do que eu jamais o vi. Sim. E a razão pela qual nunca falamos sobre isso é porque, bem, depois da morte de Clara, coisas estranhas começaram a acontecer. Nossa família foi tocada por algo que não conseguíamos entender. Vimos a figura dela várias vezes, mas em momentos diferentes, e em lugares onde não deveria estar. Em uma dessas ocasiões, foi a primeira vez que vimos ela na fotografia. Ele se aproximou de mim e me pegou pela mão, com um gesto que parecia pedir compreensão. Essa foto foi tirada justamente naquele verão, quando todos nós estávamos em luto. Mas o que não entendíamos, e o que nos fez guardar essa foto, é que, quando a revelamos pela primeira vez, Clara estava lá. Ela estava sorrindo, como se estivesse viva, como se tivesse vindo de algum lugar. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Acreditamos que, talvez, sua alma tenha ficado presa em algum lugar, talvez naquela fotografia, ou talvez ela tenha sentido que não queria partir. Mas ela estava ali, de alguma forma. E foi por isso que nunca mostramos essa foto a ninguém. Tínhamos medo de que, se alguém visse, isso significasse que sua alma nunca havia partido. O silêncio tomou conta da sala por um momento, enquanto eu tentava absorver o que meu pai havia acabado de contar. A ideia de uma alma presa em uma foto era algo que eu nunca poderia ter imaginado, algo que soava mais como uma lenda do que como algo real. Mas olhando para aquela criança sorrindo na imagem, parecia que, de alguma forma, Clara ainda estava ali, com a família, mesmo após sua morte. O peso da história me sufocava. Eu sentia como se estivesse envolvido em algo muito maior do que eu poderia compreender. Tentei olhar para a foto mais uma vez, buscando algum tipo de explicação lógica, mas não havia nenhuma. Clara estava lá, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Como se ela nunca tivesse morrido. Pai, eu disse, tentando quebrar o silêncio pesado, você realmente acredita que ela estava presa naquela foto? Que sua alma ficou ali? Ele me olhou com um semblante triste, quase como se estivesse relutante em aceitar o que havia acontecido, mas ao mesmo tempo, ele sabia que não havia outra explicação. Eu não sei, filho. Só sei que, depois daquela foto, as coisas começaram a mudar. Cada um de nós, em algum momento, viu Clara. Às vezes no espelho, às vezes nas sombras da casa. Não era sempre, mas de alguma forma, parecia que ela estava tentando nos dizer algo. Mas, com o tempo, esses encontros se tornaram mais raros. E então, a foto foi guardada. Mas ela nunca foi esquecida. Como se Clara tivesse deixado uma parte de si em nossa casa, na memória da família. Fiquei ali, sentado, sem saber o que dizer. A foto parecia ter se tornado um símbolo, um elo entre o mundo dos vivos e o das almas perdidas. Era uma lembrança de uma tragédia, mas também de uma conexão que transcende o tempo e o espaço. E assim, com o passar dos anos, a foto foi guardada, mas nunca esquecida. Ela continuou a ser uma lembrança de Clara, uma lembrança de uma criança que, de alguma forma, não encontrou descanso. Algo que, no fundo, talvez nunca fosse entender completamente, mas que, de algum modo, fez parte de nossa história. Eu olhei para a foto mais uma vez, e por um instante, juraria que a criança estava sorrindo ainda mais, como se estivesse dizendo, eu nunca fui embora. Nunca imaginei que algo tão macabro pudesse acontecer comigo. Eu sempre fui o tipo de pessoa cética, alguém que acreditava que tudo o que acontecia no mundo tinha uma explicação racional.
Porém, uma noite, enquanto trabalhava em um projeto de fotografia para um documentário sobre locais abandonados, tive uma experiência que desafia qualquer lógica e que mudou completamente minha percepção sobre o sobrenatural. O caso que vou contar a seguir aconteceu em um antigo hospital psiquiátrico, agora abandonado, onde uma fotografia aparentemente inocente acabou revelando algo que nunca consegui entender completamente. A história começa quando eu e alguns amigos decidimos explorar um hospital psiquiátrico desativado, localizado no interior de uma cidade pequena, conhecida por suas histórias de mistério e assombrações. O lugar, que havia sido abandonado há mais de 40 anos, ainda conservava os vestígios de sua antiga função. Portas quebradas, corredores escuros e uma atmosfera opressiva pareciam guardar os ecos dos muitos gritos e lamentos de pacientes que ali haviam passado. Decidimos que seria o cenário perfeito para o documentário, e fomos armados com câmeras, lanternas e muita disposição. Durante as primeiras horas explorando o local, tudo parecia normal. Tirávamos fotos, filmávamos os ambientes deteriorados, e ríamos das lendas que circulavam sobre o hospital. Mas algo estranho começou a acontecer quando decidimos explorar a ala mais remota do prédio, onde supostamente os pacientes mais perturbados eram internados. Essa parte do hospital estava ainda mais deteriorada, com paredes mofadas e uma sensação palpável de abandono. Algo naquela parte do prédio me deixou inquieto, mas tentei ignorar a sensação e continuar o trabalho. Foi quando estávamos na antiga sala de terapias, que a sensação de desconforto se intensificou. Havia um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som de nossas botas batendo no chão. Decidi fazer algumas fotos do ambiente para captar o clima sombrio do lugar, e foi quando algo bizarro aconteceu. Ao revelar as fotos, uma em particular chamou a atenção de todos. Era uma imagem do fundo da sala, onde uma antiga mesa de terapia estava jogada ao lado de uma parede descascada. Na foto, ao fundo, estava uma figura escura, quase imperceptível à vista. Ela estava parcialmente escondida nas sombras, mas a silhueta de uma pessoa podia ser distinguida, com um semblante de dor e sofrimento. O mais estranho era que não havia ninguém ali quando tiramos a foto. O que mais me impressionou foi que, ao olhar novamente para a imagem na câmera, a figura não estava visível a olho nu. Nenhum de nós havia notado a presença dessa entidade enquanto estávamos no local. O que poderia ser aquilo? Um truque da luz? Um reflexo? Mas a sensação de que algo estava ali, em algum lugar entre as sombras, não me deixou em paz. Eu não sou supersticioso, mas a imagem era perturbadora demais para ser ignorada. Decidimos, então, investigar mais a fundo. Fomos até a sala onde a foto foi tirada, procurando por qualquer explicação lógica para o fenômeno. Nada! O ambiente estava deserto, sem reflexos estranhos ou fontes de luz que pudessem explicar a figura na foto. A sensação de opressão na sala aumentou, como se algo estivesse observando-nos. Um de meus amigos, Lucas, sugeriu que tirássemos mais fotos naquele mesmo local, talvez para tentar capturar a mesma figura e ver se conseguíamos entender o que estava acontecendo. E foi exatamente isso que fizemos. Tiramos várias fotos naquele espaço, cada uma mostrando o ambiente mais ou menos da mesma forma. No entanto, em uma das fotos seguintes, a figura apareceu novamente, desta vez mais clara e visível. Era uma forma esquelética, uma presença que se projetava de uma forma que desafiava a realidade. Algo naquela sala estava se manifestando, e não podíamos mais ignorar. A cada foto tirada, a figura parecia se aproximar, até que, em uma das últimas imagens, a sombra parecia estar quase ao nosso lado, como se estivesse prestes a sair da foto e invadir o mundo real. Naquela altura, todos estávamos em um estado de pânico. A adrenalina corria solta em nossas veias. Nossos olhos estavam fixos nas imagens, tentando encontrar alguma explicação para o que estávamos vendo. O ambiente parecia estar se fechando sobre nós. O ar ficou mais pesado, a temperatura caiu, e a sensação de que não estávamos mais sozinhos era palpável. Era como se estivéssemos sendo observados por algo que já havia sido parte daquele lugar muito antes de nossa chegada. Decidimos que era hora de sair, mas o caminho de volta não foi fácil.
À medida que nos afastávamos da sala, notávamos que cada vez mais sentimos a presença da entidade ao nosso redor. Eu não sabia o que era mais aterrorizante, o fato de que aquela coisa poderia estar nos seguindo ou o fato de que, apesar de tudo, eu não conseguia explicá-la. Nunca antes tinha sentido uma sensação tão real de perigo em um lugar tão abandonado. Aquele hospital psiquiátrico, com seus longos corredores e portas quebradas, estava guardando algo que não deveria ser encontrado. Naquela noite, depois de deixar o hospital, tentamos novamente olhar as fotos, na esperança de descobrir algo que explicasse as visões que estávamos tendo. Mas as imagens não ajudaram. Cada foto parecia carregar um peso, uma energia que nos afetava de maneira que nenhuma fotografia deveria ser capaz de fazer. Não era apenas a presença da figura no fundo da imagem que nos perturbava, mas a sensação de que ela nos estava observando. Como se, de alguma forma, aquelas fotos tivessem capturado uma parte daquela entidade, uma presença que ainda pairava sobre o hospital psiquiátrico. Foi depois de algumas semanas, ao revisar as imagens mais uma vez, que notei algo ainda mais perturbador. Em uma das fotos mais recentes, havia uma sombra no canto superior esquerdo. Não era uma sombra qualquer, mas uma sombra que parecia ter uma forma humanoide. À medida que passava mais tempo olhando a foto, a figura se tornava mais nítida. Parecia ser uma pessoa de aparência distorcida, que estava de alguma forma conectada àquele hospital. No entanto, ninguém mais havia notado essa presença antes, e isso me deixou ainda mais incomodado. Agora, mesmo com o tempo passando, não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite. Nunca mais voltei ao hospital psiquiátrico. Não sei o que realmente aconteceu naquela sala, mas a fotografia, com sua imagem fantasmagórica, continua a me assombrar. Cada vez que olho para ela, sinto a mesma sensação de desconforto e medo. Algo naquele lugar não estava certo, e agora, depois de ver aquilo, sei que o hospital guardava muito mais do que histórias de doenças e tratamentos. Ele guardava os segredos de uma presença que ainda não havia partido. A figura na fotografia, a entidade, ela está lá, naquelas imagens, e eu sei que algo que capturamos naquela noite nunca deveria ter sido trazido à tona. E assim, o que parecia ser apenas um trabalho de fotografia para um simples documentário se transformou em algo muito maior, muito mais aterrador. As fotos, agora, não são apenas imagens congeladas no tempo. Elas são testemunhas de algo que não conseguimos entender completamente. Algo que ainda está lá, à espera de algo que nenhum de nós poderia prever. Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar de uma maneira tão drástica e aterradora em uma simples noite de comemoração. Tudo começou com um simples álbum de fotos de casamento, algo que eu nunca teria imaginado que pudesse conter o terror que me consumiria nos meses seguintes. Sou fotógrafo, sempre trabalhando com casamentos, eventos e até algumas fotos de família, sem grandes pretensões de lidar com algo que fosse além do que a lente da minha câmera mostrava. Mas o que encontrei em uma foto que eu havia tirado anos atrás mudou tudo. Era uma tarde de domingo comum, e eu estava organizando meu escritório, preparando alguns arquivos para entregar aos clientes que haviam contratado meus serviços para casamentos. Entre as pastas, encontrei o álbum de um casamento que eu havia registrado há cerca de 3 anos. A cerimônia havia sido linda, uma noiva radiante, o noivo nervoso, o clima perfeito para um momento tão importante. O casamento foi realizado em uma antiga igreja de campo, cheia de história e charme. Eu me lembro que tudo estava perfeito naquele dia, até demais. Enquanto folheava as páginas do álbum, a minha atenção foi capturada por uma foto específica. Era uma das últimas fotos tiradas após a cerimônia, quando todos estavam se preparando para o banquete. Na imagem,
A noiva estava sorrindo e dançando com o noivo. A cena era linda, como se a felicidade fosse palpável naquela foto. No entanto, algo me chamou a atenção. Algo que eu não percebera na época, mas que agora, olhando com mais cuidado, me fez congelar. No fundo da imagem, perto das escadas da igreja, algo estava lá. Naquele momento, a imagem parecia perfeitamente normal, mas ao focar melhor, percebi uma figura. Uma figura em um vestido de noiva, mas não era a noiva que eu havia fotografado. A mulher na foto estava em um vestido similar, mas o rosto estava embaçado, indistinto, como se fosse uma névoa. Ela estava de pé, olhando diretamente para a noiva, e a expressão em seu rosto era impossível de descrever, mas eu sabia que havia algo estranho nela. O mais perturbador foi a sensação que aquela imagem me causou. Eu não sabia exatamente o que estava vendo, mas o ar ao meu redor parecia se apertar de uma maneira que eu não conseguia explicar. Eu nunca tinha percebido essa figura quando fiz a foto, mas agora, vendo-a com mais atenção, era impossível ignorar o que estava ali, parado e observando. Curioso, decidi investigar mais. Abri o computador e comecei a revisar outras imagens do mesmo evento, mas nenhuma delas parecia ter a mesma sensação de desconforto. Todas as outras fotos eram normais, com os rostos sorrindo e as pessoas se divertindo. Mas a imagem da noiva, com aquela figura em segundo plano, estava diferente. A sensação de opressão aumentava conforme eu analisava a foto. Eu sabia que algo estava errado, e minha mente começou a me torturar com possibilidades. Será que eu havia tirado a foto em um momento onde alguém estava se aproximando sem que eu percebesse? Será que era apenas um reflexo causado pela luz? Mas a sensação de que aquilo não era normal não me deixou em paz. Não demorou muito para que a dúvida se transformasse em uma obsessão. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Decidi entrar em contato com a noiva, com quem ainda mantinha uma relação profissional amigável. Seu nome era Clara, e ela sempre foi muito simpática e acolhedora durante o casamento. Ela me contou que estava morando em outra cidade, mas que, por alguma razão, ainda mantinha a lembrança do casamento como um de seus momentos mais especiais. Eu pedi para que ela desse uma olhada na foto e me desse sua opinião, explicando de forma cuidadosa que algo parecia estranho. Clara, ao ver a imagem, ficou em silêncio por alguns segundos, o que só fez aumentar minha apreensão. Eu não sei o que dizer, ela respondeu finalmente, sua voz falhando um pouco. Mas essa figura... Ela parece com a minha tia Helena. Ela era muito próxima de mim, mas morreu alguns meses antes do meu casamento. Foi um acidente de carro. Eu não sabia que você tinha capturado algo dela na foto. Isso me deixa um pouco desconfortável. Eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher na foto, a figura em segundo plano, poderia ser a tia de Clara? Ela morreu antes do casamento, mas estava ali, em algum lugar, na imagem que eu havia tirado. Algo em minha mente começou a se formar, mas não queria acreditar. A ideia de que eu poderia ter capturado o espírito de alguém em uma foto era algo que jamais imaginaria ser possível. Você tem mais alguma foto onde ela aparece? Ou algo mais que tenha notado estranho naquele dia? Perguntei, tentando manter a calma. Clara parecia hesitar. Ela não parecia confortável em falar mais sobre isso, mas, eventualmente, cedeu e me contou mais detalhes. Eu sempre senti que minha tia Helena estava presente no dia do meu casamento. Eu não sabia explicar, mas, em alguns momentos, parecia que ela estava ali, como se estivesse olhando por mim. Algumas pessoas da família disseram que sentiram uma presença estranha naquele dia, como se alguém estivesse nos observando. Mas ninguém sabia o que era. Agora, vendo essa foto, acho que finalmente entendi. As palavras de Clara me deixaram ainda mais perturbado. Algo que até então eu considerava impossível estava começando a tomar forma diante de mim. Talvez, de alguma forma, a presença de sua tia Helena estivesse mesmo ali. Eu já tinha ouvido histórias sobre como algumas pessoas acreditam que espíritos ficam ligados a eventos importantes, como casamentos, e tentam fazer contato de alguma forma.
Mas eu nunca imaginei que algo assim aconteceria no meu trabalho. O tempo passou, mas a inquietação não me deixou em paz. A foto de casamento ficou gravada em minha mente, e eu não conseguia parar de pensar nela. Eu sabia que tinha capturado algo inexplicável, algo que ultrapassava a razão. A ideia de que o espírito de alguém poderia ter sido registrado em uma simples fotografia era algo que minha mente racional se recusava a aceitar, mas, ao mesmo tempo, era a única explicação que fazia sentido. No entanto, o mistério da foto não terminou ali. Algumas semanas depois, comecei a receber ligações estranhas. Às vezes, durante a noite, o telefone tocava, mas quando eu atendia, ninguém estava do outro lado. Outras vezes, ouvi vozes abafadas, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Claro, tentei racionalizar tudo aquilo. Talvez fossem apenas trotes, talvez meu cérebro estivesse sendo influenciado pela obsessão com aquela foto. Mas o que aconteceu em seguida fez minha dúvida se transformar em pânico. Em uma das manhãs em que estava editando novas fotos, percebi que havia algo estranho em minha câmera. A lente estava embaçada, como se tivesse sido tocada por mãos invisíveis. Quando liguei o dispositivo e revelei as imagens mais recentes, vi algo que me fez congelar. Em uma foto tirada dias antes, eu pude ver, novamente, a figura da tia Helena. Ela estava mais nítida, mais clara do que na foto do casamento. Sua presença na foto parecia estar mais viva, mais real, como se estivesse tentando se comunicar. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia mais o que fazer. Decidi procurar ajuda. Fui a um médium, alguém que pudesse tentar entender o que estava acontecendo e se realmente havia uma explicação espiritual para tudo aquilo. O médium me disse que as fotos estavam carregadas de uma energia muito forte, uma energia que, segundo ele, estava tentando fazer contato. Essas imagens não são apenas fotos. Elas são um canal, um meio através do qual essa entidade se conecta com o mundo dos vivos, o médium explicou, olhando fixamente para mim. A partir desse momento, percebi que aquela foto não era apenas uma recordação de um casamento feliz. Ela estava guardando algo mais. Algo que não deveria ter sido registrado. Algo que, de alguma forma, queria ser lembrado. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. A foto de casamento, que antes era apenas mais um trabalho no meu portfólio, se transformou em um lembrete sombrio do que é possível capturar através das lentes de uma câmera. Eu não sei se o espírito de tia Helena ainda está preso àquela imagem ou se, de alguma forma, ele continua a procurar uma forma de comunicação. Mas a cada vez que vejo aquela foto, uma sensação de inquietação toma conta de mim, e eu me pergunto se estou lidando com algo muito maior do que simplesmente uma imagem. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre acreditei que as explicações racionais eram suficientes para tudo o que acontecia ao meu redor. No entanto, o que aconteceu comigo nos últimos meses desafia qualquer tentativa de explicação lógica. A história começa com uma simples foto, uma fotografia aparentemente inocente de minha avó tirada em sua casa antiga, mas que agora, com o passar do tempo, me atormenta mais do que qualquer outro acontecimento em minha vida. Tudo começou quando decidi revisar algumas fotos antigas para um projeto que eu estava fazendo. A ideia era digitalizar as fotos mais antigas da família e organizá-las para que as novas gerações pudessem conhecer a história dos nossos antepassados. Minha avó havia falecido há alguns anos, e sua casa, onde passamos muitas tardes juntos, também foi deixada para trás, abandonada com o tempo.
As lembranças que eu tinha dela eram todas envoltas em uma sensação de carinho e nostalgia, de um tempo mais simples, e eu sentia que precisava reviver um pouco disso. Encontrei um álbum antigo de fotos em um baú de madeira que estava guardado no sótão da minha casa. O álbum estava um pouco danificado, com as páginas amareladas pelo tempo, mas ao abri-lo, logo reconheci o rosto familiar da minha avó, jovem, sorrindo para a câmera. Ao folhear as páginas, notei que as fotos pareciam muito mais antigas do que eu imaginava. Cada imagem trazia uma memória, mas uma foto em particular me fez parar. Era uma foto de minha avó tirada na velha casa dela, onde cresci. A casa era grande, antiga e cheia de mistérios, mas sempre foi um lugar de conforto e calor para mim. Na foto, minha avó estava sentada na cadeira de balanço de madeira, com um vestido simples, mas com um sorriso sereno no rosto, olhando diretamente para a câmera. Era uma imagem bonita, uma das últimas que ela tirou antes de adoecer. No entanto, algo na imagem não estava certo. A primeira coisa que percebi foi uma sombra no canto inferior esquerdo da foto. No começo, achei que fosse apenas um erro da câmera, um reflexo ou até mesmo uma mancha na lente. Mas quando olhei mais de perto, a sombra parecia ter uma forma definida, uma figura que não se encaixava na composição natural da imagem. A sombra não tinha uma explicação imediata. Não havia luz suficiente para que ela fosse simplesmente um reflexo, e não havia ninguém em torno da minha avó naquele momento. A figura parecia uma silhueta humana, mas era difusa, como se fosse uma sombra flutuante. Ela não parecia física, mas sim algo que estava em uma dimensão diferente, algo que não deveria estar ali. O mais perturbador era o fato de que a sombra estava diretamente ao lado de minha avó, quase como se estivesse observando-a, acompanhando-a. Eu não conseguia explicar o que estava vendo, mas algo me dizia que essa foto estava me mostrando mais do que uma simples lembrança de um momento passado. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Eu já tinha ouvido falar de imagens que capturam mais do que a realidade visível, algo relacionado ao sobrenatural, mas sempre achei que eram apenas histórias fantasiosas. Agora, com aquela foto em mãos, eu me via diante de algo que não conseguia compreender. Para tentar resolver isso, resolvi visitar a antiga casa da minha avó, um lugar que já não via há anos. Eu sabia que seria emocionalmente difícil, mas sentia que precisava fazer isso, precisava entender o que havia naquelas sombras. A casa, como eu imaginava, estava ainda mais deteriorada do que eu lembrava. As paredes estavam cobertas por mofo, o cheiro de madeira envelhecida estava por toda parte, e a mobília estava coberta por lençóis brancos, como se tentassem esconder o desgaste do tempo. Tudo ali parecia parado no tempo, como se a casa tivesse ficado congelada no momento em que minha avó partiu. Eu caminhei lentamente pelos cômodos, tentando não me deixar consumir pela tristeza que tomava conta de mim. Cheguei até o que costumava ser a sala de estar, o lugar onde minha avó sempre se sentava para conversar comigo, para me contar histórias e onde ela costumava tirar fotos. Era ali que a foto havia sido tirada, naquele mesmo local. Olhei em volta, tentando encontrar algum indício do que poderia ter causado aquela sombra. No entanto, a sala estava vazia, sem nada que explicasse a presença daquela figura misteriosa. Foi quando comecei a sentir algo estranho. Uma sensação de que não estava sozinho na casa. O ar estava mais pesado, como se estivesse sendo observado, e a temperatura parecia cair repentinamente. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Talvez fosse apenas minha imaginação, uma resposta emocional ao lugar que, por tanto tempo, havia sido o refúgio da minha avó. Mas algo ali me inquietava, algo que eu não podia explicar. Passei a noite na casa, tentando vasculhar cada canto, esperando encontrar algum tipo de explicação para o que vi na foto. Nada parecia fazer sentido. A sombra que apareceu na imagem não tinha origem. Não havia nenhum reflexo possível ou explicação natural para aquilo. Era como se a presença de algo ou alguém ainda estivesse ali, ligada à casa, à memória de minha avó. No dia seguinte, decidi mostrar a foto a alguns parentes, na esperança de que eles pudessem oferecer uma explicação. Todos ficaram tão surpresos quanto eu ao verem a sombra,
mas ninguém parecia saber o que ela poderia significar. Minha tia, no entanto, comentou algo que me fez pensar. Ela disse que, em sua infância, sempre sentiu que a casa estava cheia de presenças, algumas boas e outras, não tão boas. Ela falou de uma história que minha avó costumava contar, sobre um velho amigo que havia morrido ali mesmo, na casa, anos antes, quando ela era jovem. Segundo ela, esse amigo nunca havia deixado a casa e sempre estava presente de alguma forma, como uma presença invisível. A história parecia absurda para mim, mas, conforme os dias passaram, comecei a refletir mais sobre isso. E quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Talvez a sombra que vi na foto fosse uma representação dessa presença. Talvez fosse o espírito do amigo de minha avó, que, de alguma forma, ainda estava ali, na casa, vigiando-a ou até mesmo tentando se comunicar comigo, o neto da mulher que ele conhecia. Os meses se passaram e eu tentei continuar minha vida, mas a foto da minha avó sempre me acompanhava, me assombrava. Em cada momento que eu a olhava, a sensação de que algo estava errado ficava mais forte. Eu sentia a presença daquela sombra como se ela estivesse mais perto de mim, como se tivesse atravessado a linha entre o passado e o presente. Eventualmente, decidi voltar a casa uma última vez, para tentar desvendar de vez esse mistério. Quando cheguei, a casa estava diferente. Não de aparência, mas a sensação de algo estranho no ar parecia ainda mais forte. Caminhei até a sala de estar onde tudo começou, e ali, senti algo que nunca havia sentido antes. Eu sabia que não estava sozinho. Olhei para a cadeira onde minha avó costumava sentar, e de repente, uma sombra se formou ao meu lado. Era a mesma figura, a mesma silhueta difusa que eu havia visto na foto. Eu não sou mais o mesmo depois de tudo isso. O mistério nunca foi totalmente resolvido, e a figura na foto continua a me perturbar. A casa da minha avó foi vendida, e eu nunca mais voltei lá. Mas a sombra, essa presença, ainda está comigo, e a cada vez que olho para aquela foto, eu sei que, de alguma forma, ela continua observando, vigiando. Talvez o espírito de minha avó ainda esteja ali, ou talvez algo mais antigo, algo que eu nunca deveria ter encontrado. O que sei agora é que há mais no mundo do que conseguimos entender, mais do que a simples realidade que vemos todos os dias. E sempre que olho para aquela foto, uma parte de mim se pergunta: será que a presença que vi na sombra está tentando me dizer algo? Será que, em algum lugar entre os mundos, ela está esperando ser ouvida? Eu nunca imaginei que um simples funeral pudesse ser o início de um dos episódios mais estranhos e aterradores da minha vida. Quando minha tia Ana faleceu, a perda foi difícil, como qualquer outra morte na família. Ela sempre foi uma presença constante na minha vida, uma mulher forte e amorosa, cheia de histórias e risos que agora pareciam tão distantes. O velório aconteceu em uma pequena capela, com poucos parentes próximos e amigos íntimos. Nada parecia fora do comum naquele dia, mas o que aconteceu depois da cerimônia me perseguirá para sempre. Era uma manhã nublada quando cheguei à capela. O ambiente estava calmo, silencioso, e o som abafado dos pés pisando sobre o chão de madeira ecoava em todo o recinto. O caixão estava aberto, e minha tia estava ali, tão serena, parecendo dormir, com um semblante tranquilo que não combinava com a dor que todos sentiam ao redor. As flores eram abundantemente espalhadas, e a luz suave que entrava pelas janelas criava um cenário quase pacífico. No entanto, aquele momento de paz logo se transformaria em um pesadelo. Eu sempre fui cético, nunca acreditei em fenômenos paranormais, e achava que a vida seguia seu curso natural, sem espaço para mistérios.
Contudo, naquele dia, algo aconteceu que desafiou todas as minhas crenças. Durante o funeral, eu estava encarregado de tirar algumas fotos para que a família tivesse recordações do evento, como algo para manter viva a memória de minha tia. Quando passei pela primeira vez, registrei imagens dela no caixão, e tudo parecia normal. A luz, a disposição das flores, o caixão em si. Não havia nada de estranho. No entanto, ao revisar as fotos mais tarde, notei algo que me fez congelar de medo. A primeira foto que eu revi foi uma da família reunida ao lado do caixão. Todos estavam lá, de luto, algumas lágrimas nos olhos, outros com semblantes mais neutros, mas, de repente, percebi algo que não havia notado antes. No fundo da imagem, logo atrás de minha tia, onde não havia ninguém, havia uma silhueta. Uma figura escura e indistinta, que parecia estar de pé, observando o caixão. Não era uma mancha, não era um erro da câmera. Era uma forma definida, uma silhueta humana que parecia de algum modo flutuar no ar. A figura estava em uma posição desconfortavelmente próxima ao caixão, quase como se estivesse aguardando algo. O que mais me incomodou foi o fato de que, durante o velório, eu não percebi essa silhueta. Eu estava tão focado no momento e na tristeza da ocasião que não reparei naquilo. Ao olhar para a foto, a sensação de desconforto foi instantânea. Aquela figura não estava ali na realidade, mas estava claramente registrada na imagem. Decidi mostrar a foto a alguns dos outros familiares para ver se alguém poderia dar alguma explicação lógica para aquilo. A princípio, ninguém parecia notar nada fora do comum, mas quando mostrei para minha mãe, ela ficou em silêncio por alguns momentos, observando a imagem com um olhar preocupado. Isso não é normal, ela disse, sua voz tremendo levemente. Eu lembro dessa silhueta. Quando estava ao lado do caixão, senti uma presença. Mas pensei que fosse apenas minha mente, o estresse do momento. Mas agora, vendo essa foto, eu sei que não estava sozinha. Suas palavras me deixaram ainda mais inquieto. Minha mãe, uma mulher sensata e racional, estava falando sobre uma presença que ela sentiu. O que estava acontecendo? Será que nossa mente, em estado de luto, poderia criar ilusões? Eu tentei negar essa possibilidade, dizendo a mim mesmo que poderia ser apenas um jogo de luz ou talvez algum reflexo da câmera. Mas, no fundo, eu sabia que não era simples imaginação. Eu voltei à capela no dia seguinte, esperava encontrar algum vestígio da presença que minha mãe sentirá. Quando entrei, a sensação era de um silêncio absoluto. O cheiro do incenso ainda estava no ar, e a atmosfera densa parecia carregar algo que eu não conseguia identificar. Andei pelas dependências da capela, tentando recriar os mesmos ângulos das fotos, mas não encontrei nenhuma explicação para o que eu havia registrado. Nada ali parecia alterar a realidade. Mas quando cheguei perto do lugar onde a foto fora tirada, o arrepio tomou conta de mim. Era como se alguém estivesse me observando, como se aquela presença tivesse se transferido para mim. O tempo passou, e a imagem daquela silhueta se tornou uma obsessão. Eu não conseguia parar de pensar nela. A ideia de que algo ou alguém estava presente no funeral, em um momento tão íntimo e doloroso, me aterrorizava. Comecei a procurar por explicações. Pesquisei sobre fenômenos sobrenaturais, tentando encontrar algum sentido para o que estava acontecendo. Alguns artigos falavam sobre como, em momentos de grande dor, nossas emoções podem criar uma espécie de energia que atrai espíritos ou presenças do além. Talvez minha tia, ou algum outro ente querido, estivesse tentando fazer contato, mas por que naquela forma? Por que uma sombra? E então, alguns dias depois, aconteceu algo que eu não pude ignorar. Estava sozinho em casa, quando a câmera que eu usava para o funeral começou a apresentar falhas. Ela simplesmente desligou sozinha, e quando liguei novamente, percebi que uma nova foto havia sido tirada. A foto estava em branco, sem nada visível, mas ao olhar mais de perto, vi algo que fez meu sangue gelar. No canto inferior da foto, havia uma nova silhueta. Desta vez, era mais nítida, mais detalhada. A figura parecia humana, mas sem características definidas.
Era uma sombra escura, com a forma de uma pessoa, mas com o contorno distorcido, como se fosse uma névoa ou fumaça. Mais uma vez, não havia ninguém na sala. Eu estava sozinho. Não sabia o que fazer com isso. Minhas pesquisas indicavam que esse tipo de coisa era extremamente raro, e muitas pessoas que relatam fenômenos como esse falam sobre sentir presenças em momentos de grande angústia ou perda. O problema é que minha razão não conseguia mais lidar com isso. As evidências estavam se acumulando e me desafiando a aceitar algo que eu sempre considerei impossível. A sensação de que algo estava tentando se comunicar comigo, algo que estava além da morte, estava ficando cada vez mais forte. Decidi então procurar ajuda. Visitei um especialista em fenômenos paranormais, alguém que poderia analisar as fotos e tentar entender o que estava acontecendo. Ele olhou atentamente para a foto original e ficou em silêncio por um bom tempo. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de uma seriedade que me fez estremecer. Você não está apenas lidando com uma fotografia, ele disse. O que foi capturado aqui pode ser uma manifestação de energia, uma presença que se manifestou no momento de luto. E parece que ela está tentando se comunicar. A explicação do especialista fez todo sentido, embora fosse difícil para mim aceitar. Ele sugeriu que eu tentasse um ritual para tentar entender melhor o que estava acontecendo, talvez para liberar a energia que ainda estivesse presa naquele momento. Mesmo assim, eu estava cético, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que algo ainda não resolvido estava em jogo me fez tomar uma decisão que mudaria o rumo das coisas. Durante a noite, em casa, fiz o ritual sugerido. Acendi velas, coloquei um copo de água e comecei a falar com minha tia, pedindo que ela se manifestasse de alguma forma, se realmente fosse ela tentando se comunicar. Não tinha grandes expectativas, mas, enquanto falava, comecei a sentir um peso no ar, uma sensação de que algo estava ao meu redor. De repente, o ar ficou mais gelado, e a luz das velas começou a oscilar. Foi então que vi. No reflexo da janela, pude ver uma figura, uma silhueta escura, parada atrás de mim. Era a mesma figura que eu havia visto nas fotos. A mesma sombra, mais nítida, mais presente. Mas antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando apenas um frio profundo no ambiente. O medo tomou conta de mim, e, naquele momento, eu sabia que o que estava acontecendo não era apenas uma ilusão. O caso da foto de luto, com a silhueta no funeral, não foi algo que eu jamais conseguiria entender por completo. O que aconteceu depois disso foi apenas uma sequência de eventos inexplicáveis que me forçaram a aceitar que nem tudo tem uma explicação simples. A sombra, a presença, a sensação de ser observado, tudo isso se tornou uma parte permanente de minha vida, e a partir daquele momento, eu soube que o mundo espiritual pode se manifestar de maneiras que nenhum de nós pode prever. Eu nunca mais olhei para uma foto da mesma maneira. A cada imagem que capturo, a cada lembrança que busco registrar, a sombra permanece comigo. Ela pode ter sido uma manifestação do luto, da dor, ou talvez algo mais. Mas, uma coisa é certa, aquele funeral, aquela foto, mudaram minha vida para sempre. Eu nunca fui uma pessoa muito inclinada a acreditar em histórias sobrenaturais, sempre preferindo lógica e explicações racionais. Para mim, tudo tinha uma explicação simples, até o dia em que minha vida foi virada de cabeça para baixo por uma foto. Uma simples foto, que parecia inocente, mas que se transformou em algo que desafiava toda a minha compreensão da realidade. Essa foto, tirada em um cemitério, se tornou um marco na minha vida. E nela estava algo que jamais esquecerei, a figura de uma criança fantasma. Era uma tarde tranquila de outono,
quando decidi visitar o cemitério antigo, na cidade onde cresci. Eu estava em uma fase difícil da minha vida, com alguns problemas pessoais que me deixavam à deriva, e eu achava que um passeio por um local histórico poderia me ajudar a clarear a mente. O cemitério era muito antigo, com lápides de mármore e pedras quebradas, muitas delas com inscrições apagadas pelo tempo. Era um lugar calmo, mas ao mesmo tempo, um pouco melancólico, o tipo de lugar onde as pessoas vão para lembrar os entes queridos e se perder nos próprios pensamentos. Quando cheguei ao cemitério, a sensação que senti foi uma mistura de respeito e uma leve inquietação. Eu já havia estado lá algumas vezes antes, mas algo naquela tarde parecia diferente. O vento soprava de forma suave, fazendo as folhas caírem das árvores ao redor. Não havia ninguém por lá além de mim, e o ambiente era quieto, quase como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Decidi caminhar pelos corredores de sepulturas, tirando algumas fotos aqui e ali, sem um motivo muito claro, apenas para registrar o local e a atmosfera. Não esperava encontrar nada fora do comum, e não estava realmente em busca de algo sobrenatural. Porém, o destino tinha outros planos para mim. Enquanto caminhava por entre as lápides, encontrei um pequeno cemitério dentro do maior, isolado e escondido entre arbustos e árvores antigas. Ali, as pedras eram mais humildes e a maioria parecia desbotada. Fiquei curioso com a cena, e algo me atraiu para aquele espaço. A luz da tarde começava a diminuir, e eu aproveitei para tirar algumas fotos das lápides, das árvores e do ambiente em geral. Quando olhei pelo visor da câmera, a primeira foto que tirei não me chamou a atenção. Mas foi na segunda foto que algo estranho aconteceu. Eu estava posicionado de forma a capturar o conjunto de lápides e árvores atrás delas, tentando capturar a sensação de desolação do lugar. Foi então que, ao olhar para a foto no visor, percebi algo que imediatamente me causou um frio na espinha. Havia uma figura ao fundo, parcialmente oculta entre as árvores, mas o que mais me assustou não foi a presença de alguém, era a imagem de uma criança. Ela estava ali, vestida com roupas antiquadas, com um semblante pálido e um olhar fixo para a câmera. Eu não conseguia distinguir muitos detalhes, mas a imagem estava nítida o suficiente para eu perceber que aquilo não era algo normal. A criança não estava visível a olho nu quando tirei a foto, e não havia mais ninguém naquele cemitério além de mim. Com a adrenalina começando a subir, fiquei parado por alguns segundos, olhando fixamente para a tela da câmera, tentando encontrar uma explicação lógica. Deve ser algum truque de luz, pensei. Mas mesmo assim, minha mente estava em pânico. Decidi então voltar e tirar outra foto do mesmo local, tentando capturar a mesma área da cena para comparar. Na segunda foto, a criança não apareceu, o que apenas aumentou minha inquietação. Eu sabia que não era um erro da câmera, pois todas as outras fotos que tirei saíram normais. Quando olhei novamente a primeira foto, a criança estava claramente ali, parada entre as árvores. O que mais me perturbou foi o fato de ela parecer tão real. Não havia um brilho sobrenatural ao redor da criança, não havia nada que indicasse que ela era algo além de uma criança normal. O rosto estava claro, e eu pude ver seus olhos fixos, observando a câmera com uma intensidade que me fez estremecer. Ela estava vestida com roupas antigas, talvez da década de 1930 ou 1940, o que só aumentava o mistério. O que fiz em seguida foi algo que jamais vou esquecer. Eu decidi sair do cemitério, sem mais delongas, e fui direto para minha casa. O caminho de volta foi preenchido com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me seguindo. O vento parecia mais forte, e as árvores balançavam de maneira inquietante. Ao chegar em casa, sentei-me à mesa e examinei a foto novamente, tentando encontrar uma explicação para o que eu estava vendo. Eu sabia que aquilo não podia ser uma coincidência, mas ao mesmo tempo, minha mente racional não queria aceitar a ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo. Passei os dias seguintes tentando entender o que aconteceu, pesquisando sobre fenômenos paranormais e ouvindo relatos de outras pessoas que haviam capturado imagens semelhantes. Alguns disseram que a foto poderia ser o reflexo de uma alma perdida, que, de alguma forma, ficou presa naquele lugar. Outros sugeriram que poderia ser um truque psicológico, talvez causado pela luz,
pelas sombras das árvores ou pela minha própria ansiedade naquele momento. Mas eu sabia que não havia explicação científica que pudesse dissipar o medo que estava sentindo. Com o tempo, a curiosidade sobre a figura na foto só aumentou. Eu mostrei a imagem para alguns amigos próximos, e todos ficaram igualmente assustados. Mas o que me deixou mais inquieto foi o fato de que, embora ninguém tenha conseguido identificar quem poderia ser a criança, algumas pessoas, ao verem a imagem, mencionaram algo estranho. Uma delas, minha amiga Clara, ficou em silêncio por vários minutos enquanto olhava para a foto. Ela parecia ter algo a dizer, mas hesitou por um tempo. Eu não sei o que é isso, mas há algo de muito errado com essa imagem, ela disse, depois de um longo silêncio. A criança. Ela parece triste, como se estivesse presa a esse lugar. Essas palavras ressoaram em minha mente. Como alguém poderia perceber algo assim apenas olhando para a imagem? O que poderia estar por trás dessa tristeza, dessa sensação de prisão? Clara, por sua vez, não soube explicar o que a fez sentir isso, mas suas palavras não saíam da minha cabeça. Em seguida, ela sugeriu que talvez eu deveria voltar ao cemitério e investigar mais sobre o local. Talvez ali houvesse algo relacionado à criança, algo que a estivesse ligando ao cemitério. Sem muita certeza do que estava fazendo, voltei ao cemitério alguns dias depois. Não sabia o que esperava encontrar, mas precisava entender o que estava acontecendo. Fui direto para o mesmo ponto onde tirei a foto, onde a criança havia aparecido. O cemitério estava novamente deserto, e o ambiente parecia o mesmo de antes, quieto, pacífico, quase como se o tempo ali fosse diferente. Mas quando cheguei ao local exato, algo me fez parar. Havia uma lápide caída, quase invisível sob uma espessa camada de folhas secas, escondida entre os arbustos. Quando me aproximei e a limpei, percebi que ela tinha uma inscrição muito desgastada, quase ilegível, mas com uma data que me fez arrepiar, 1923. O nome estava quase apagado, mas consegui distinguir um pouco mais quando examinei de perto. Era o nome de uma criança, uma menina que morreu muito jovem, provavelmente com apenas alguns anos de idade. Não havia muitas outras informações, mas aquele simples detalhe fez minha mente correr. Eu sabia que aquela criança poderia ser a mesma que apareceu na foto. Eu senti uma conexão instantânea com aquele local, como se eu tivesse, de alguma forma, desenterrado algo que deveria permanecer enterrado. A partir daquele momento, comecei a estudar a história do cemitério e da menina enterrada ali. Descobri que ela havia falecido em um acidente, um incidente trágico que ocorrerá muitos anos antes. A história dizia que a menina nunca foi encontrada após o acidente, mas o corpo dela foi finalmente sepultado ali, em uma cerimônia que ninguém na cidade parecia lembrar. No entanto, a partir de então, comecei a me perguntar, teria essa criança realmente partido em paz? Com o passar dos meses, voltei ao cemitério várias vezes, tentando encontrar mais informações sobre a menina. Cada vez que ia, parecia que algo estava me chamando. Era como se a criança estivesse tentando me contar sua história, algo que estava muito além de uma simples foto. Uma coisa era certa, aquela criança não estava perdida, mas algo havia mantido presa naquele lugar, naquele cemitério. Até hoje, a foto da criança fantasma ainda me persegue. Sempre que olho para ela, sinto um arrepio, como se ela estivesse me observando, esperando ser lembrada. E, mais do que tudo, me pergunto se ela finalmente encontrou a paz, ou se sua história continua a ser capturada, imagem por imagem, pelas câmeras daqueles que se atrevem a visitar o cemitério.
Em minha vida, nunca imaginei que uma simples foto poderia mudar tanto a minha percepção sobre o mundo. Eu sou jornalista, sempre fui cético em relação ao sobrenatural, preferindo investigar histórias com explicações lógicas e racionais. Mas o que aconteceu em uma das minhas viagens a trabalho me fez repensar tudo o que eu acreditava. O incidente ocorreu em um hotel antigo, um lugar que tinha fama de ser assombrado, mas eu nunca imaginei que acabaria se tornando parte de uma história tão estranha e inexplicável. Foi uma viagem a trabalho para cobrir uma reportagem sobre os lugares históricos e esquecidos de uma pequena cidade no interior. A cidade em questão era conhecida por sua arquitetura colonial e seu clima bucólico, e entre as atrações mais comentadas estava o Hotel Marquês, um edifício antigo, de 3 andares, com uma fachada imponente e janelas grandes que pareciam contar séculos de histórias. Era um hotel que, por mais que tivesse seu charme, também estava marcado por uma reputação peculiar. Muitas pessoas falavam que o lugar era assombrado, com histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis. Eu, sendo jornalista, vi ali uma boa oportunidade de cobrir uma reportagem diferente, talvez até desmentir as histórias, mas, mal sabia eu, que acabaria me tornando parte de uma delas. Cheguei no Hotel Marquês em uma tarde de outono. O clima estava fresco e o céu, coberto de nuvens, dava ao local uma atmosfera mais sombria. O hotel estava um pouco abandonado, com móveis antigos e tapetes surrados, mas ainda possuía certa elegância. Fui recebido por uma senhora de idade, que parecia ser a responsável pela administração do local. Ela não parecia muito preocupada com os rumores sobre o hotel, mas me avisou, de maneira vaga, que alguns hóspedes haviam relatado incidentes estranhos por lá. Mas ela insistiu que tudo não passava de histórias da cidade. Sentei-me para ouvir as histórias dela, mas em nenhum momento senti medo ou desconforto, apenas um leve ceticismo. Após a conversa, fui para o meu quarto, que ficava no 2º andar, de onde se podia ver a rua deserta lá embaixo. O quarto era simples, mas tinha uma vista privilegiada das janelas grandes que davam para o lado do edifício. Antes de me deitar, decidi explorar um pouco mais o hotel. Caminhei pelos corredores silenciosos, observando as antigas paredes e portas que pareciam ter muitas histórias para contar. Uma das coisas que mais me impressionou foi o silêncio absoluto do local. Não havia sons de outros hóspedes, apenas o som distante da porta de entrada sendo aberta e fechada. Já era noite quando decidi tirar algumas fotos para minha reportagem. Como jornalista, queria capturar a essência do hotel, registrar suas peculiaridades e talvez até incluir algo sobre os mistérios que envolviam o local. Subi até o 3º andar, onde as janelas eram ainda mais imponentes e a vista, mais ampla. O corredor do 3º andar estava ainda mais vazio e, estranhamente, um pouco mais frio. Tirei algumas fotos das janelas, dos corredores e até de um pequeno quadro antigo que estava na parede. Quando olhei para o visor da câmera e examinei uma das imagens que acabará de capturar, algo me arrepiou. Na janela do fundo da foto, ao longe, apareceu uma figura. Era uma mulher. Ela estava de pé, na janela, com uma expressão vacilante, como se estivesse olhando diretamente para mim. Sua figura era indistinta, com os contornos vagos, mas os detalhes da sua face eram incompletos, e havia algo de peculiar na forma como ela estava vestida. Um vestido antigo, de um estilo que parecia ter vindo de décadas passadas, talvez dos anos 30 ou 40. A mulher parecia estar olhando fixamente para mim através da janela, com uma expressão de tristeza profunda. Instantaneamente, meu coração disparou. Eu sabia que ninguém estava ali. O corredor estava vazio, e a janela que aparecia na foto estava em um ponto do hotel onde o acesso era restrito, especialmente durante a noite. Olhei novamente para a janela e, embora estivesse escuro do lado de fora, não havia sinal de ninguém ali. Decidi sair do 3º andar e retornar para o meu quarto, tentando afastar aquele sentimento estranho que tomava conta de mim. Ao voltar para o quarto, não consegui parar de pensar na foto. A figura da mulher na janela parecia tão real, tão nítida, que não conseguia acreditar que fosse um truque da câmera ou um reflexo. Então, tomei a decisão de mostrar a foto para a senhora que me recebeu no hotel, esperando talvez uma explicação lógica.
Quando lhe mostrei a imagem, ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando reconhecer a mulher na foto. Isso é estranho, ela murmurou, olhando para a foto. Essa janela é onde muitas pessoas dizem ver coisas, ou melhor, ver alguém. Sempre falam de uma mulher, mas ninguém nunca a viu de perto. Ela então me contou a história. A mulher na foto era conhecida localmente como Dona Carmen, a esposa do fundador do hotel, que morreu em circunstâncias misteriosas há quase 80 anos. De acordo com a história, Dona Carmen havia ficado muito doente, e após sua morte, rumores começaram a se espalhar de que ela ainda vagava pelos corredores do hotel. Vários hóspedes, ao longo dos anos, disseram ter visto sua figura, mas ninguém conseguia identificá-la claramente. A mulher na foto, que eu acidentalmente havia capturado, se parecia exatamente com as descrições que as pessoas davam de Dona Carmen. Agora, a história estava mais clara, mas o que ainda me deixava desconcertado era o fato de que, ao capturar a foto, eu não vi ninguém na janela. Não havia nada de extraordinário quando olhei para o local, apenas uma paisagem escura e silenciosa. A foto, no entanto, dizia outra coisa. O que mais me incomodava era a sensação de que Dona Carmen estava me observando, como se soubesse que eu havia tirado sua foto e que estava me avisando para não explorar mais a fundo aquele mistério. No entanto, em minha mente jornalística, eu sabia que precisava entender mais sobre isso. Nos dias seguintes, continuei minha investigação, mas a presença daquela mulher na janela começou a me afetar mais do que eu gostaria de admitir. Cada vez que olhava para a foto, sentia como se a mulher estivesse me encarando, como se sua imagem estivesse se tornando mais clara e mais intensa. Eu não consegui explicar o que estava acontecendo, mas cada vez que passei por aquele corredor do terceiro andar, senti uma presença, uma pressão no ar, como se alguém estivesse ali, observando-me. Na última noite em que estive no hotel, decidi fazer uma última tentativa de capturar mais informações. Fui até o terceiro andar novamente, armado com minha câmera, tentando provar para mim mesmo que a visão que eu tinha da mulher na janela não passava de uma ilusão. Eu queria tirar uma nova foto, uma que mostrasse que não havia nada de paranormal naquele lugar. Quando me aproximei da janela, senti o mesmo frio estranho que senti antes, mas desta vez algo foi diferente, a janela estava aberta. Era impossível, pois eu tinha certeza de que ela estava fechada antes, e não havia ninguém ali para ter aberto. Tirei a foto, e quando olhei para o visor da câmera, vi algo ainda mais perturbador. A mulher estava novamente na janela, mais perto desta vez, e seus olhos pareciam mais nítidos e claros, quase como se estivesse me chamando. Meu coração acelerou, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos atrás de mim, suaves, mas firmes. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio. Deixei o hotel imediatamente. Eu sabia que minha investigação havia terminado, mas a imagem daquela mulher continuava comigo, na foto e na minha mente. Nunca mais voltei a olhar para aquele hotel da mesma maneira, e a história de Dona Carmen nunca mais saiu da minha cabeça. Agora, sempre que vejo um hotel antigo, com suas janelas grandes e vazias, me pego pensando se há mais pessoas ali do que simplesmente os hóspedes e funcionários. E quem sabe, talvez ainda haja algo mais, algo invisível, esperando ser descoberto. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.